Fala galera, beleza? Bom, hoje eu queria discutir com vocês alguns conceitos a respeito de circuitos elétricos, mais precisamente o conceito de curto-circuito e alguns elementos de circuito, ok? Então é para te ajudar a simplificar alguns circuitos. Então a aula é bem rápida, bem simples, mas você precisa prestar muita atenção, ok? Eu vou pedir para você deixar um like aí e se inscreve no canal para você ter acesso às notificações quando tiver alguma aula nova, beleza? E depois da aula, se você puder comentar para eu saber, para eu ter um feedback de vocês a respeito das aulas, se está dando para entender, como é que estão os slides, ok? Faz favor aí e comente o vídeo. Bom, eu gostaria de discutir com vocês o conceito de curto-circuito. O que é um curto-circuito? Teremos um curto-circuito sempre que tivermos dois pontos de um circuito submetidos a um mesmo potencial elétrico. E se dois pontos estão submetidos a um mesmo potencial, a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos será nula. Sendo assim, os dois pontos podem ser transformados em um só. E assim a gente vai conseguir simplificar o circuito. Bom, vamos pensar então num circuito elétrico que já apareceu aí para nós, uma fonte de tensão U e dois resistores ligados em paralelo entre si, ok? E aí então nós tínhamos a corrente elétrica, se dividia, uma parte passava em R2, uma parte passava em R1. Você nota aqui que esse ponto chama A e que esse aqui também chama A. Isso porque ao percorrer o caminho desse primeiro até esse segundo ponto, não tem nenhum elemento de circuito. Então nós combinamos de manter o nome do ponto. A mesma coisa acontece nesse ramo do circuito. Aqui nós temos o nó B e aqui também temos o nó B. A ideia é, se esses pontos estão submetidos ao mesmo potencial elétrico, nós podemos então transformar esses dois pontos em um só. E há situações em que isso vai simplificar o circuito para nós. Veja só, peguei aquela mesma bateria, liguei o resistor R1 e liguei o resistor R2, ambos no mesmo nó. Então, se eu marcar pontos, tenho isso aqui, ó. Veja, esse circuito aqui, ele é um pouco mais simples do que o primeiro, porque tem pontos a menos, ok? Bom, é isso que eu quero mostrar para vocês em algumas aplicações, tá? Aqui é só a ideia, mas há situações em que o circuito resultante da junção daqueles dois pontos será mais simples, e é isso que eu quero que você entenda. Então, pense na seguinte situação. Simplificando os circuitos. Imagine esse circuito. Uma corrente elétrica vai partir desse ponto e vai percorrer o circuito. Eu gostaria de saber qual o caminho que a corrente vai percorrer. Nesse aqui é a mesma coisa. Ó, a corrente saiu aqui do polo positivo, chegou nesse nó, se dividiu, uma parte passou em R1, uma parte passou em R2, completou o circuito. A mesma situação que tinha aparecido aqui no primeiro circuitinho. Mas e aqui? Bom, vamos pensar um pouco. Imagine que isso aqui seja o ponto A, percorra o circuito, se atravessar algum elemento, troca o nome do ponto, então aqui é um ponto B, e daqui para cá não atravessei nenhum elemento, então também tem um ponto B. Veja que esse ramo ele está instalado entre B e B. Isso significa que esses dois resistores aqui, que estão em série,
eles estão submetidos a uma diferença de potencial nula. O que vai acontecer com eles? Imagine então, eu posso até marcar ponto C aqui, mas esses resistores, eles não serão percorridos por corrente elétrica. Isso significa que os resistores 2 e 3, eles não funcionam. Eu posso então excluir esses resistores do circuito. Sendo assim, o circuito resultante aqui é simplesmente o resistor R1. Veja, entre os pontos A e B eu tenho o resistor R1. Simplificando os circuitos, mais um exemplo. Está aqui a fonte de tensão, 2 fios, um no polo positivo, um no polo negativo. Eu ligo um resistor R1, ligo um resistor R2, eles estão em paralelo. E aí então, essa ligação está errada, tem um fio passando direto aqui, ó, do polo positivo ao polo negativo. Vamos então analisar esse circuito. Ponto A ligado ao polo positivo da bateria, eu vou percorrendo o circuito, não atravessei nenhum elemento, mantenho o ponto A, não atravessei nenhum elemento, mantenho o ponto A e não atravessei nenhum elemento. Veja, por esse caminho aqui não tem nenhum elemento, então mantenho o ponto A, ponto A, ponto A. O que isso nos mostra? Veja, o resistor R1 está entre os pontos A, A. O resistor R2 está entre os pontos AA, ou seja, eles não funcionam, estão em curto-circuito. A corrente que parte do polo positivo da bateria chega nesse nó, a união entre 3 ou mais fios, e ao invés dela se dividir, ela passa reto e o resistor R2 não funciona. De novo, ela chega nesse nó e passa reto novamente. Os resistores R1 e R2, eles não funcionam. Veja só, a corrente completa o circuito retornando lá no polo negativo da bateria. Nós podemos então excluir os resistores R1 e R2 do circuito. E assim nós teremos um circuito muito simples, que é composto apenas por uma bateria e um fio sem resistência ligando o polo positivo ao polo negativo. O que acontece nesse caso? Veja, aqui também é um ponto A, fechei o circuito lá, do outro lado também é um ponto A. Teremos aqui uma corrente elétrica máxima percorrendo esse circuito. Esse é o caso de gerador em curto-circuito. Nós vamos estudar nas próximas aulas. Então fique tranquilo, nós voltamos a falar dessa situação na sequência. Elementos de circuito elétrico. O fusível. O fusível é um dispositivo que protege o circuito elétrico de correntes elétricas excessivas. O fusível, ele queima e deve ser substituído por um novo. Aqui você vê um fusível utilizado em circuitos elétricos e eletrônicos, e esse aqui um fusível utilizado em circuitos elétricos de carro. Você pode notar aqui com uma certa dificuldade que há um pequeno filamento metálico. Aqui fica um pouco mais fácil de você perceber esse filamento. Esse filamento, ele, quando percorrido por correntes elétricas em excesso, esquenta tanto que ele chega a se fundir e abre o circuito. Ele arrebenta, por isso você precisa trocar por um fusível novo. O símbolo de fusível é esse aqui, um fiozinho em forma de onda com uma corrente elétrica representada junto dele. Essa é a máxima corrente que o fusível suporta. Correntes elétricas acima de 30 amperes faz esse fusível queimar e abrir o circuito, protegendo os elementos mais caros e mais sensíveis. Na sua casa já deve ter faltado energia elétrica em algum momento e você vai até o relógio da companhia de energia e
religa uma pequena chave. Aquela chave também é um dispositivo que protege, no caso, a sua casa, de correntes elétricas em excesso. Aquela chave chama-se disjuntor. A diferença de um fusível é que o disjuntor ele desarma e você pode rearmá-lo simplesmente movendo essa chave aqui. O símbolo de disjuntor é esse aqui, ele vem acompanhado por uma corrente elétrica também. Correntes elétricas acima, no caso aqui de 20 amperes, acionam o disjuntor e ele desarma, abrindo o circuito, não permitindo que essa corrente em excesso chegue, por exemplo, na geladeira, na televisão, nos componentes que nós utilizamos nas nossas casas. Um outro elemento importante é o reostato. O reostato é um resistor de resistência selecionável. Sabe o seu chuveiro elétrico? Você deve ter percebido que nos chuveiros elétricos há uma chave em que você pode selecionar água quente, água morna, água fria. Essa chave, ela modifica o valor de uma resistência elétrica. Então, ali no chuveiro a gente tem uma espécie de reostato. Mas, nesse aqui que eu estou mostrando para vocês, há muitos valores de resistência elétrica que podem ser selecionados. E nós vamos representá-los dessa maneira aqui nos circuitos elétricos. Veja, eu tenho aqui essa setinha em que eu posso selecionar esse tamanho para o resistor ou esse tamanho aqui para o resistor. Quando eu seleciono com essa setinha esse ponto, o resistor tem esse tamanho aqui, ó. E ele vale 10 ohms. Se eu selecionar esse ponto aqui, o resistor tem todo esse tamanho e vale 100 ohms. Lembra que a resistência depende do comprimento? Lembra lá na segunda lei de Ohm, formulinha da Rho lá, onde L era o comprimento do fio? O que nós fazemos aqui então é selecionar um comprimento diferente para o nosso fio e assim ele vai apresentar uma outra resistência elétrica. Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês. Esses elementos vão aparecer de vez em quando nos exercícios, não é sempre, mas quando aparecer, você vai saber como eles se comportam. Ótimo estudo a todos! Não esqueça de deixar um like e comente o vídeo para eu saber se você está entendendo as aulas. Comente o vídeo a respeito dos slides, está dando para entender? O que você está achando? A sua opinião é muito importante para mim. Até mais, tchau, tchau!